Agradeço a presença de todos, é sempre muito bom ver o auditório assim, quase cheio, um evento para falar de museologia, ou da produção da nossa área. Queria agradecer e cumprimentar os membros da mesa, a presidente da Fundação que aqui nos acompanha, a Adriana Mortaro, minha colega, vice-presidente do ICOM Brasil, e, sobretudo, a Tainá, professora do curso, e ao Maurício, que fizeram o convite oficialmente, e que fizeram toda essa intermediação para que a gente estivesse aqui hoje. E dizer que também cumprimentar todos os professores do curso e dizer que me dá muito prazer estar aqui e encontrar principalmente Wagner e Tainá, que foram meus colegas durante o período que estivemos na museologia como estudantes na Unirio, e saber que a museologia do Rio de Janeiro hoje está ajudando os novos cursos a se estruturarem, a se pensarem, assim como a museologia da Bahia também, os cursos mais antigos, e a gente sabe que daqui para frente estamos diante de um campo em transição, Por isso é importante, já que reconhecemos a transição do nosso campo, termos, ou pelo menos buscarmos constituir, por mais difícil que às vezes pareça ser, bases conceituais o mais sólidas possíveis, Nesse sentido, o conceito-chave, que foi um convite do ICOM Brasil, para que eu e Marília, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas eu acho que posso representá-la, fomos convidados para traduzir. E, na verdade, eu vou falar um pouco como se deu esse processo, talvez tentar explicar brevemente de onde saiu essa publicação, porque ela não saiu das nuvens. É um produto, ainda que seja um livro bem pequenininho, a gente olhando assim acha que não deu trabalho nenhum, mas é um produto de um trabalho de muito tempo, tanto do ICOFON quanto do ICOM Brasil, quanto dos membros que acreditaram e que ainda acreditam que é importante a gente ter uma terminologia para a nossa área. Então, eu vou falar um pouco da história desse projeto, do projeto de terminologia, que é um projeto internacional dentro do ICOFON e que foi que teve como um dos seus produtos o conceito-chave de museologia. Primeiro, assim, é bom esclarecer, e a minha fala vai girar bastante em torno disso, que, para mim, o projeto terminológico que resultou no conceito-chave, é importante a gente lembrar que é um projeto de pesquisa em andamento, o que significa dizer que esse livrinho ele não é um manual, nem é um guideline, como seria, talvez, o código de ética, tudo bem, não pode deixar, para pensar museu e museologia. A gente sabe que a museologia vem ao longo dos anos tentando se estabelecer não só no Brasil, mas internacionalmente, como uma disciplina científica autônoma, Podemos discutir se é científica ou não, podemos ficar aqui a vida inteira discutindo isso, mas sabemos que ela tem se consolidado como uma disciplina autônoma, pelo menos na estrutura acadêmica, no nosso país particularmente. E para isso, a gente sabe que a terminologia ela é fundamental. Isso é uma coisa que o ICOM já sabia e já vinha perseguindo desde a década de 1950, logo depois da sua criação, e o ICOFON, que é um comitê criado na década de 1970, começa então a dar subsídio para esse projeto. Então, nesse sentido, a minha perspectiva desse trabalho é um trabalho ainda em processo, que eu acho que está sujeito a críticas, está sujeito às mais variadas adaptações. O trabalho que eu e Marília fizemos envolveu principalmente adaptação ao contexto particular do Brasil, mas a gente sabe que mesmo o contexto particular do Brasil não é um contexto, são vários contextos. A museologia em Santa Catarina certamente é muito diferente da museologia no Rio de Janeiro, que por sua vez é diferente da museologia em São Paulo e por aí vai. Então, se a gente pegar os diferentes cursos hoje que formam museólogos no país, a gente vê que as museologias são diferentes, mas a gente precisa de alguma coisa em comum para se comunicar, e a terminologia é esse primeiro passo. Para a gente pode parecer novidade, mas não é. Desde 1950, uma pessoa chamada Stransky, lá no leste europeu, na República Tcheca, um teórico que os alunos devem conhecer, os museólogos devem já ter ouvido falar pelo menos, já dizia que para a museologia se tornar uma ciência, ela precisaria de três coisas que a gente pode pensar que até hoje a gente ainda não tem. Mas lá na década de 50 e 60, Stransky dizia que a gente precisaria, primeiro, de um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da museologia? Eis a questão. Até hoje ainda discutimos. Esse ano nós vamos ter na Unirio, em outubro, um evento para discutir o objeto de estudo da museologia.
Né? Claro que não se pretende encontrar resposta. Né? Se é um museu, o que Stransky falou lá em 1965 é que não é um museu. A partir daí a gente começou a entrar numa crise existencial, de afinal de contas, se é museologia ciência, qual é o seu objeto? Então é uma discussão epistemológica fundamental para a nossa área e que nos ajuda a pensar se somos ou não ciência. Esse seria para Stransky o primeiro ponto. O segundo ponto é ter uma metodologia, né, uma metodologia própria que nos ajude a pensar os nossos próprios caminhos, os nossos próprios meios de pesquisa e investigação dentro do campo da museologia. Também é algo que eu acho que agora, no Brasil, com os programas de pós-graduação, a gente começa a vislumbrar, né, um esboço de uma metodologia própria do campo, mas que eu acho que ainda tem uma longa estrada pela frente até a gente poder consolidá-la. E o terceiro ponto, não menos importante para Stransky, é uma terminologia, né, que talvez a gente possa até pensar que é o mais importante, porque sem uma comunicação, sem podermos nos falarmos e entender o que estamos falando com os termos da nossa área, é impossível pensar em um objeto, é impossível pensar em uma metodologia, é impossível pensar no campo da museologia. Então, desde então, o ICOM e o ICOFON posteriormente se empenharam em criar, ou pelo menos pensar, uma terminologia para o campo da museologia. Em 1950, essa preocupação ela já era latente dentro do ICOM, que tinha o propósito de criar um vocabulário controlado. É claro que nesse momento o vocabulário ainda não havia uma multiplicidade de termos que se reconhecesse como próprios da área da museologia, né? Mas já havia uma tentativa, por exemplo, de definir o que era museu. A primeira definição do ICOM de museu é da década de 50. Então, já começava-se a ter uma investigação em torno de terminologia que envolvia principalmente um caráter normativo, né? A gente sabe que o ICOM, quando vai pensar a sua definição de museu, ele está pensando em como enquadrar as instituições na sua definição. Há uma necessidade institucional de se fazer isso, né? Uma necessidade prática de se fazer isso. E nesse momento ainda não existia um comitê de teoria museológica como existe hoje. Então, a tentativa era normatizar o que seria museu. E desde então, essa definição vem se atualizando até a mais recente, que é de 2007. Mas, em paralelo a isso, a gente vai ter, na década de 70, a proposição de um dicionário museológico. Né? Uma primeira proposição de um dicionário museológico que vai envolver 3 comitês. O CIDOC, que eu acho que já foi citado pela Adriana, mas acho que ela citou quase todos, né, os comitês internacionais, então eu não preciso me debruçar muito sobre a estrutura do ICO, que tem comitês nacionais e comitês internacionais. Os comitês nacionais, como a Adriana muito bem mostrou, são comitês temáticos, né? Então, cada comitê tem temas gerais, temas ligados a tipos específicos de museus e temas mais específicos ligados à função de museu. Então, o CIDOC é um comitê de documentação. Então, era um dos comitês que estava envolvido em pensar a terminologia. Claro, a gente sabe que a terminologia é muito importante para a documentação. Havia também, já nessa época, o ICTOP, né, que é um comitê de formação profissional, principalmente constituído de professores que formam pessoas para atuar em museus, não só no nível acadêmico, mas também técnico nessa época. E havia também aí uma preocupação com a terminologia desse comitê, que era um comitê menor, ainda é um comitê menor do ICO, mas bastante importante, no sentido de pensar como ensinar museologia, né, e como ensinar a prática em museus. É claro que a terminologia também vai ser fundamental para esse comitê. E, a partir de 77, quando é criado o ICOFON vai aderir a esse projeto de terminologia, de pensar um dicionário museológico junto com esses 2 comitês. É que eu acho que cabe falar um pouquinho do que é o ICOFON. Quando o ICOFON foi criado, na década de 70, costumava-se dizer dentro do ICON que o ICOFON era a consciência do ICON, né? Porque o ICON tem vários comitês temáticos, mas esse comitê particularmente é um comitê de museologia, né? Entendendo museologia como o pensar o campo, né? Não só pensar os museus, mas tudo aquilo que envolve o campo da museologia, algo que ainda nessa época era bastante indefinido. Se é indefinido para a gente hoje, parte, imagina, na década de 70. Né? Mas que alguns teóricos, principalmente no leste europeu, já discutiam, afinal de contas, né, como fundamentar um campo do saber chamado museologia, porque a gente não pode escapar do logia, né? Nós não somos como os países
anglo-saxônicos que falam Museum Studies, estudos de museu, e se livram da discussão de ciência, porque a partir do momento que é um ramo de estudo, você estuda o museu, é a instituição mesmo, então toda essa discussão epistemológica não faz parte do pensamento deles. Mas, nos países de língua latina, e particularmente nesses do leste europeu, essa era uma discussão latente já nessa época. Então, a discussão do que é museologia vai fazer parte de algo central dentro do ICOFON e, correlativamente, a discussão do que é museu. Só aí já são dois termos que, né, a gente pode se debruçar infinitamente. A gente sabe que na academia a gente faz isso com frequência. A questão é que o resultado desse primeiro dicionário museológico não vai ter tanto sucesso, né? Ele vai ser publicado em 78, só que havia uma discussão linguística, né? E como a maioria dos pensadores da museologia da época, ou do que se chamava de museologia da época, eram pensadores do leste europeu, a língua escolhida foi o húngaro. E aí, né, um dicionário em húngaro vai servir, como a gente pode imaginar, para muito pouca gente, né? Então, o universo de pensar essa museologia que se pretendia na década de 70 era um universo limitado. Como esse dicionário, na verdade, não foi muito representativo e não circulou, não teve aderência nos demais membros do ICON, obviamente, como a gente pode imaginar, por uma restrição linguística, se colocou a questão efetiva de que havia um problema linguístico quando se pensa em um dicionário ou em qualquer tipo de trabalho terminológico na área, né? Que, na verdade, aquilo que é museologia para uns vai se diferenciar de diferentes maneiras em diferentes outros contextos. Então, como eu já citei aqui o exemplo, se eu falar o que é museologia para um inglês ou para um norte-americano, eu não estou falando absolutamente nada, porque eles não usam esse termo, eles usam Museum Studies ou Museum Theory no máximo, né? Não se fala em museologia. Museologia, essa perspectiva científica, é uma característica das línguas latinas e das línguas do leste europeu. Então, e a gente está inserido numa corrente de pensamento, né? Nós sabemos que nossa museologia é majoritariamente influenciada pelos franceses e pelos tchecos, né? Principalmente. Então, essa perspectiva nos difere muito de outros contextos. Então, já aí havia uma disputa, né? Os franceses de um lado, os pensadores do leste europeu, os norte-americanos e ingleses, que não entendiam nem por que se falar em museologia. Então, imagina fazer um dicionário dentro de um conselho internacional que envolvia pessoas das mais diferentes nacionalidades e que permitisse que as pessoas se comunicassem. Então, se chegou à conclusão, nesse momento, de que o dicionário deveria ser feito com base nos contextos. Cada contexto, cada língua teria que inventar e pensar os seus próprios termos. Não diria respeito se meramente a uma tradução, né? Então, essa conclusão que eles chegaram lá na década de 70 com esse dicionário húngaro, na verdade foi a conclusão que eu e Marília já tínhamos chegado no momento que nos fizeram um convite. Não será uma mera tradução, né? Então, esse livrinho aí que vocês têm em mãos, ele deu muito mais trabalho inicialmente do que a gente pensava, porque, como vocês já devem saber, trata-se, né, de uma publicação pensada por autores francófonos, não só franceses, mas franceses, belgas, suíços, o que faz com que esses termos tenham sido definidos com base no contexto de origem desses autores. E muitas coisas que eles vão dizer sobre o que é museu, o que é museologia, o que é comunicação, o que é educação, no contexto francófono, não tem muito sentido no nosso contexto brasileiro. Então, por isso, essa tradução ela foi, efetivamente, uma adaptação, uma contextualização, e por isso as notas são importantes, não só as nossas notas, como a Adriana já citou, as notas dos colegas portugueses, que também fizeram uma revisão do nosso trabalho e tentaram apontar como a coisa era interpretada em Portugal, que aí é outro contexto, outros termos entram em jogo, né? Então, o trabalho realmente tem várias camadas linguísticas que vão designar as várias camadas culturais que envolvem esse trabalho de tradução. Pegando a trajetória, afinal de contas, o que é esse livrinho com 21 termos que vocês têm em mãos? Primeiro, a gente não pode deixar de falar das publicações do ICOFON. A gente tem, na década de 80, os MUOP, Museological Working Papers, documentos de trabalho em museologia. São as primeiras publicações
publicações do ICOFON que discutem museologia. Os MUOP foram 2 volumes, o primeiro publicado em 1980, o segundo publicado em 1981, que discutiam o caráter científico da museologia e a relação da museologia com outras disciplinas, né? Museologia e interdisciplinaridade. Já aí havia um pensamento transgressor, porque de fato dentro do ICON havia muito pouca essa discussão sobre o estatuto científico da museologia, né? Claro que há uma clara influência dos autores do leste europeu já nesse momento. A partir desse momento, essas publicações, por que eu estou falando delas? Porque elas já traziam textos de autores variados, principalmente franceses, tchecos, alemãos, tanto do leste quanto da Alemanha ocidental, né? E apresentavam uma diversidade considerável de textos e de visões sobre a museologia. Então, como chegar num consenso? Essa era uma das grandes questões, né? A gente sabe, inclusive, que já haviam brasileiros que se dedicavam a pensar a museologia nesse momento. Valdir Zarrusso vai publicar um texto no MUOP de 1981, um texto emblemático. Então, o Brasil já estava lá representado. E é muito importante a gente lembrar que o Brasil não recebeu essa influência de maneira passiva, né? Nós o tempo todo participamos, tivemos membros brasileiros participando e atuando e fazendo as ideias produzidas aqui circularem também. Então, nós fomos influenciados, mas também sempre influenciamos. E aí, pode passar. A partir desse